Irmãos, nós vamos ter aqui os nossos minutos devocionais e nesse mês de junho a gente tem olhado para esse olhar da vida missional, não é? A gente tem visto sobre muitos aspectos e algo que nós vamos refletir nessa manhã tem a ver em se lembrar que enquanto estamos vivendo em uma vida para a missão, a gente sabe que devemos estar também atentos e não alheios aos nossos dias, ao nosso momento e tudo que temos vivido. Então é nessa direção que nós vamos olhar aqui alguns versículos de Mateus, capítulo 24, nessa manhã aqui para o nosso devocional aqui dessa manhã. Abra aí comigo Mateus 24, nós iremos ler uns 5 versículos aqui, os quais comporão aí a nossa linha de reflexão, tá? Bíblia, celulares, Mateus capítulo 24, a gente vai ler o 32 e o 33 e depois do 37 ao 39, tá? Mateus 24, 32 e 33 e depois 37 a 39. Veja, é importante a gente se lembrar que Mateus capítulos 24 e 25 é aquele texto muito conhecido da palavra de Deus que fala sobre o fim dos tempos, tá bem? Então a gente precisa se lembrar sempre disso, desse entorno, do assunto do capítulo todo, para entender aqui objetivamente e diretamente as palavras de Jesus. Vai dizer assim para a gente, tá? Jesus falando ali aos seus ouvintes e fala com a gente também nessa manhã, as palavras de Jesus. Ele diz assim, enquanto ele está a falar sobre o fim dos tempos, sinais do fim dos tempos, no versículo 32 ele vai dizer aos seus ouvintes, Jesus dizendo, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, olhando, observando a figueira. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. 37. Como foi, vamos no 36 antes, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, o nosso assunto desses últimos dias, já desde o último domingo, será hoje também aqui, manhã e noite, assim como também domingo que vem, o grande subtema desses momentos que teremos aqui, eu nomearia como furando a bolha, saindo da bolha. A gente precisa aprender e refletir sobre isso. Porque é muito comum a gente viver bolhado. O que isso quer dizer, pastor? Viver bolhado no sentido de estar dentro de uma bolha, no sentido de estar dentro de uma zona, um ambiente que a gente poderia entender como um ambiente de conforto, uma zona de conforto. Isso é natural para nós, por quê? Porque o ser humano ele é muito adaptativo, ele busca se adaptar o tempo todo. E no se adaptar, ele se acomoda tão bem dentro de um ambiente, dentro de onde que ele está, que é muito comum e natural a ele tornar esse micro-universo dele como se fosse o universo todo, na verdade. E a partir disso, ele viver uma realidade ligada ao quê? A simplesmente ele está ali, preso ali ao seu mundo, como se nada mais para além daquele mundo tivesse acontecendo, né? Mas não, a verdade é que existe um grande mundo do qual a gente pertence e a realidade do que nós chamamos e temos destacado nesses dias, a realidade chamada Reino de Deus, do qual nós participamos e pertencemos, ela diz respeito a essa realidade toda.
E nós precisamos, uma vez que fazemos parte do reino de Deus, a gente precisa entender que a realidade à qual a gente pertence e deve ter um papel, uma contribuição e uma ação, vai para muito além desse micro-universo do qual nós entendemos muitas vezes que é o nosso universo todo. Então vamos lá, vou chamar atenção aqui para a gente sobre essa nossa semana. Essa semana, no seu dia a dia, caiu alguma bomba perto de você? Não caiu, né? Essa semana nós nos preocupamos com as contas que nós pagamos. A gente observou ali se a gente tinha um feriado que a gente ia desfrutar ou não. A gente estava preocupado com a nossa rotina de família, com a nossa rotina de igreja, com a nossa rotina de trabalho, com os nossos compromissos. Mas o mundo todo e o universo ao qual nós pertencemos essa semana dizia respeito só a coisas desse tipo, dessa natureza? Não, né? Existem guerras acontecendo no mundo nesse exato momento. O fato é que algumas guerras, infelizmente, se prolongam tanto que a gente até esquece delas. A gente só lembra, na verdade, aquela última que estourou nesses últimos 15 dias, cerca desses últimos 10 dias. Mas a gente vive num mundo caótico em guerras. Porque uma das coisas que Jesus vai falar no Sermão da Montanha, no capítulo 24, é que na progressão dos tempos, de tanta gente distanciado de Deus, nações, povos, inclusive nessa situação, as guerras se avançariam, elas cresceriam, elas aumentariam. E isso tem a ver com os nossos dias também. Nós estamos num país pacificado, né? Num país sem guerras, um país que não está envolvido diretamente em guerras, mas hoje nós temos pelo menos duas grandes guerras muito bem anunciadas, divulgadas no mundo. Fora outros pontos em conflitos, pontos que podem evoluir e escalar para se tornarem guerra sim. Mas às vezes a gente vive o nosso dia a dia, o nosso tempo, como se a nossa vida fosse só aquilo que diretamente nós estamos ligados. E por que eu estou chamando a atenção disso, né? Nós temos essa situação desses dias que aparentemente parece uma coisa geopolítica localizada, algo que tem a ver ali naquele contexto do Oriente Médio, mas é algo do qual facilmente, por exemplo, pode escalar, pode ganhar proporções das quais a gente sequer faz ideia. A Primeira e a Segunda Guerra, por exemplo, que começaram no século passado, elas não começaram tremendamente grandes, elas começaram pequenas e elas avançaram para ambientes, para alcances, para limites maiores, não é? Mas nós devemos ser esses que estão atentos ao que está acontecendo, para que a gente adote a atitude correta como filhos de Deus, como cidadãos do reino. Porque o que nós lemos aqui? Jesus, capítulo 24 até o 25, Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, sobre os sinais dos fins dos tempos. E o que nós lemos aqui é Jesus nos ensinando, ele diz assim, aprendam a lição da figueira. Jesus está dizendo assim, Jesus não está evidenciando um fato que acontece. Jesus não está dizendo assim, olha, acontece com a figueira, e para quem nunca tinha notado, é bom você também, talvez, sei lá, se quiser prestar atenção, saber disso. Não, Jesus diz, olha, aprendam a lição da figueira. Assim como vocês olham para uma árvore e entendem qual momento ela está vivendo na sua realidade física, a partir dos sinais que ela visivelmente exibe, assim também será com relação à vinda do Filho do Homem. As palavras de Jesus aqui são as de nos tornar conscientes de que nós precisamos estar atentos ao mundo ao qual pertencemos. Mas veja, também não é só informação, não é só algo para a gente saber, somar, acumular e falar, é mesmo, olha, pode ser que a gente esteja aí no curso de viver algumas outras coisas, não é? Porque nós, geralmente, é próprio do homem estar ou no extremo ou no outro. Tem gente que, assim, aí começa a ver o que está acontecendo no mundo, aí ele quer identificar o apocalipse todo. Ele quer entender tudo o que está acontecendo, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é a nação que vai fazer isso e aquilo, não é? E o que a Bíblia diz? A partir de Jesus também nos é dito, olha, não haverá identificação clara, não será algo que todos estarão de camarote assistindo o que está se desenrolando e acontecendo. Não, pelo contrário. A vinda do Filho do Homem será como ladrão na noite. Vai pegar a maioria
no inesperado, no imprevisto, porque o ladrão à noite, quando ele vem, nós bem sabemos disso, não é? O ladrão, quando ele vem, ninguém está esperando por ele, na verdade. Mas, por um outro lado, Jesus alerta sobre nós andarmos atentos ao que está acontecendo nos nossos dias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nesses dias existe coisas ruins acontecendo no mundo, tem gente de Deus, ou tem gente por ser alcançada, sofrendo as dores desses entraves, dessas lutas, desses problemas. E ainda que a gente não possa estar lá presencialmente, dando uma força, ou vivendo ou sofrendo junto presencialmente, nós devemos orar por isso. Nós devemos nos importar. Porque se Jesus vivesse bolhado, eu gosto sempre de lembrar disso. Se Jesus vivesse bolhado, Jesus nunca deixaria a bolha da glória dos céus para vir aqui entregar sua vida e morrer por nós. Jesus não teria feito isso. Jesus ia ficar no mundo confortável, gostoso dele, longe do pecado, sempre junto ao Pai, sempre na comunhão perfeita, longe de qualquer dor, de qualquer drama que pertence a esse mundo, de qualquer caos que tem a ver com esse mundo. Jesus não teria vindo aqui até nós. Jesus não teria vindo aqui por nós e para nós, não é? Mas não, Jesus fura a bolha da sua realidade para obedecer ao Pai, para implantar, viver e executar o reino. E nós que pertencemos ao reino não podemos viver diferente de Jesus. A gente tem que furar a nossa bolha também, não é? Esses últimos 15 dias, cerca de 200 cristãos foram mortos na Nigéria. Para citar mais um exemplo. A gente tem pessoas e pessoas sendo perseguidas, sendo dilaceradas por causa da crença, da fé, do Evangelho. E por causa disso, a gente precisa estar atentos e a gente precisa adotar uma atitude de oração, uma atitude de clamar a Deus pelos que estão sofrendo nesses dias. Eu digo isso e encerro o nosso ponto aqui da manhã, porque às vezes a gente vincula a missão. Primeiro que a gente tem visto, né, domingo passado falou muito disso. A missão ela não é só de alguns, a missão ela é para todos. Ela tem formatos diferentes a depender do teu dom, do teu chamado, daquilo que Deus colocou para você, mas o chamado para a missão, ele é geral, não é? Mas às vezes também a gente pensa que missão tem a ver somente com aquele que vai ao campo missionário, não é? Que está lá bem longe. E já seria muito errado a gente se despreocupar dele, porque se é um irmão nosso, se são irmãos nossos que estão servindo nessa linha de frente, esse amor por eles, esse clamor pela família deles que estão lá no olho, no epicentro do furacão, a gente já por si só, a gente já tem motivos mais que suficientes para orar, para interceder por essas pessoas, né? Mas não, irmãos, a vida missional é essa vida em que você vive a tua intimidade com Deus, você é fortalecido, ensinado pelo Espírito Santo quando está individualmente com o Pai, individualmente orando, mas é a vida que você vem à igreja e você faz missão em meio ao povo de Deus. Mas é a vida que você faz missão enquanto você está trabalhando no meio de um monte de gente que não conhece o Senhor Jesus no teu dia a dia também. Mas é a vida da qual você se envolve com as causas da igreja local, mas você faz oferta, você contribui com recursos para quem está longe, onde você não pode ir presencialmente, mas você toma uma parte sua e você destina ali falando assim, eu vou apoiar agências missionárias, eu vou apoiar trabalhos missionários, eu vou contribuir com gente que está lá. Porque às vezes, não é, disse isso o ano passado, na verdade, a gente vai em qualquer McDonald's aí, a gente gasta perto de 100 paus, né? Fácil. E na Venezuela, a gente tem ajudado o missionário Richard lá, R$50 você ajuda uma criança a comer por quase o mês todo. R$50. A situação econômica está tão terrível que por R$50 você ajuda tudo isso, não é? Então, assim, a gente está aqui, a gente ajuda os daqui, mas a gente ajuda os de lá, a gente evangeliza aqui dentro, mas a gente evangeliza ali fora, a gente ora pelo nosso vizinho, pelos nossos queridos que estão perto, mas a gente tem que orar por gente que a gente nem conhece também, porque eu gosto sempre de lembrar, Jesus orou num momento da história ali por crentes de toda a história, não é? E a gente deve aprender a orar como Jesus também.
A gente deve orar por gente que a gente não sabe o nome, não sabe o CPF, não sabe o RG, não sabe a família, não sabe o cônjuge, os filhos, mas é gente que está lá entregando a vida. Porque se em países perseguidos, se países onde estão matando gente, que são parte do reino de Deus, se tem gente ali que segue ao Senhor, porque tem gente evangelizando, tem gente entregando a vida, tem gente indo nessa dimensão de ir até lá, ao campo direto missionário. E no mínimo, o mínimo que como igreja nós devemos fazer é estar em consciência disso, saber que coisas estão acontecendo nesse mundo e orar e desejar que o propósito de Deus seja cumprido, força do Senhor estejam com essas famílias, que eles estejam firmes, resilientes, ajudados pelo Pai diante de toda a luta que eles enfrentam. As lutas não são só nós que enfrentamos aqui nas nossas vidas ordinárias comuns, não. Esses missionários, esses irmãos vivem dimensões de lutas que a gente, nesses nossos dias, por exemplo, nós não estamos vivendo. E cientes disso, a gente precisa observar os sinais, não para ficar na neura de saber a que momento do apocalipse a gente está. Aquela fissura é o ano que vem, é no final de semana que vem, é daqui 10 anos, ou não vou ficar nem aí, vou me bolhar porque eu acho que, quer saber, vai durar mais uns 200 anos essa história aqui dessa terra, dessa realidade ainda, antes que tudo evolua e aconteça. Não, não é para isso. A gente deve ter um papel de reino de Deus, de consciência, de estar ligado ao cabeça. E o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, ele não está indiferente ao mundo sofredor, ao mundo de pessoas perseguidas, ao mundo de pessoas que estão ali vivendo a ruptura desses momentos. E nós devemos ser um com o nosso Senhor, nós devemos estar em oração, nós devemos investir, nós devemos viver missão aqui, mas é a missão daqui que levanta também possíveis futuros novos missionários que vão ao campo também. Talvez não sejamos nós, mas nós sejamos parte do processo que vai desencadear missionários, pessoas, gente que vai porque Deus as chamou e Deus quer usar as nossas vidas para viabilizar tudo isso, e o reino continua, e o reino expande, e o reino cresce. Então pense nessas coisas, que elas sejam de valor para a gente, que a gente se entende, não é? Puxa, não assista o jornal, não é para você se intoxicar de jornais, de informação, não é esse o ponto. O ponto é você saber o que está acontecendo no mundo, para que você possa orar pelo que está acontecendo no mundo, né? Porque às vezes, meus irmãos, sem querer, a gente é muito dirigido a nos tornarmos 100% egoístas. A gente só assiste a notícia que a gente quer, o que vai nos fazer bem, a gente só assiste aquilo que diz respeito aos nossos interesses, a gente só se importa com os nossos problemas, a gente só está aqui olhando para a nossa dor, para o nosso momento, a gente esquece de gente que está muito perto ou de gente que está muito longe. E o Senhor Jesus, nosso Senhor e Mestre, Ele se lembra de absolutamente todos, né? Então vamos ter isso em mente e viver essa nossa vida missional, atentos aos sinais, atentos a tudo que acontece, e vamos viver uma vida de intercessão pelo que acontece nesse nosso mundo, nessa nossa realidade maior, que vai para muito além da nossa vida ordinária e comum, tá certo? Deus nos abençoe nessa reflexão nessa manhã.